Olá, professor, eu sou a aluna Milena Jamile. Irei dar início no trabalho falando um pouco acerca dos artigos 1539 e 1540 do Código Civil, os quais irão tratar aí de duas hipóteses, em que pode ser celebrado o casamento. E a primeira delas, que é o que está previsto no 1539, irá tratar de casos de moléstia grave, em que um dos nubentes eles estejam aí impossibilitado, de se deslocar até o local competente para que possa ser celebrado o casamento, Vamos supor que ele esteja em um leito de hospital, com algum tipo de doença em fase terminal e ele deseja se casar, a autoridade competente ou seu substituto irá se deslocar até o local em que ele esteja, ainda que à noite, na presença aí de duas testemunhas que saibam ler e escrever, irá então celebrar, o ato. Já na hipótese do 1540, que é o casamento no culpativo, um dos nubentes, estará aí em iminente risco de vida, e ele deseja se casar. Vamos supor que tenha acontecido um acidente e um dos nubentes esteja aí preso, nas ferragens do carro. E não é possível, tirar ele daquelas ferragens com vida. E ele sabe que vai morrer. Então, antes de morrer, ele deseja se casar. Porém, não é possível aguardar a chegada da autoridade competente ou do seu substituto. Então, nesse caso, poderá ser celebrado o casamento na presença de 6 testemunhas. Porém, essas testemunhas elas não podem ter parentesco com os nubentes em linha reta ou colateral até o segundo grau. Então, o que irá diferir essas duas hipóteses do casamento no culpativo para o de moléstia grave é que, do de moléstia grave, apesar de ser um caso aí também de risco de vida e tudo mais, poderá aguardar a chegada dessa autoridade competente ou substituto. Já no culpativo, não é possível esperar, porque a qualquer momento a pessoa pode, vir a óbito. Então, é por isso que deve ser realizado com as testemunhas que estejam ali, no local, desde que não tenha parentesco, Então, finaliza a minha parte, nessa questão aí, diferenciando essas duas hipóteses, que estão previstas aí no Código Civil. E a minha dupla irá dar sequência falando dos outros artigos, 1541 e 1542. É isso e muito obrigada. Olá, professor! Meu nome é Samília Vitória Rodrigues Silva e eu vou estar dando continuidade à apresentação do trabalho no qual está sendo abordado os temas do casamento em caso de moléstia grave e casamento em iminente risco de vida, ou seja, o casamento no compatível. Anteriormente já foi abordado aí pela minha colega sobre os conceitos, as diferenciações e exemplos dessas duas exceções de casamento. Agora eu vou estar dando, uma aprofundada sobre o casamento no compatível, as suas especificações e formalidades também que ocorre aí após acontecer esse casamento. O casamento no compatível é dispensado aí as formalidades do cartório, ou seja, o processo de habilitação e também não vai estar presente aí o celebrante do casamento, aquela responsável, por presidir o ato, e nem o seu substituto estarão presentes neste tipo de casamento. Esse processo de habilitação, ele ocorrerá aí praticamente depois que acontecer o casamento, pois aí, um dos nubentes se encontra no iminente risco de vida. É preciso que se tenha 6 testemunhas. Porém, essas 6 testemunhas, elas não podem aí conter parentesco, com os cônjuges em linha reta, ou seja, ascendentes, descendentes, e nem em linha aí colateral até segundo grau. Essa especificação, esse requisito, ele surge aí justamente para evitar,
que ocorra aí fraudes em casamentos ou que algumas pessoas se aproveitem de certa forma dessa situação que ocorreu. Então, o legislador ele foi bem certo ao colocar aí como esses requisitos. É também aí preciso, né, que após, né, acontecer esse casamento, as testemunhas devem comparecer à autoridade judicial mais próxima, dentre aí 10 dias, pedindo que lhes tome por termo, né, a declaração aí que é contida nesses 3 incisos, que foram convocadas por parte da pessoa enferma, que no segundo fala que mesmo em perigo de vida, essa pessoa ela estava em juízo, ou seja, ela estava consciente daquilo que estava acontecendo, e no terceiro fala aí que os contraentes, eles tinham que estar ali de livre e espontânea vontade por se tornar marido e mulher. Ademais, ainda comentando sobre o artigo 1541 do Código Civil, o parágrafo 1º ao 5º vem nos trazer algumas verificações que o juiz vai fazer após o casamento no compatível. Então, dentre essas, vai acontecer diligências necessárias, né, que precisam ser tomadas, e os interessados aí, eles terão um prazo de até 15 dias. Será verificada também a idoneidade dos cônjuges para o casamento, também se a decisão não se tiver sido recorrida ou se ela passar em julgado, mesmo que tenha aí recursos interpostos, o juiz ele registrará então no livro aí do registro dos casamentos, né? Fala também sobre o assento lavrado, retrotrairá os efeitos do casamento, quando o estado dos cônjuges e a data da celebração. E uma atenção especial para o parágrafo 5º, que vem nos trazer que serão dispensadas as formalidades deste artigo, né, e do antecedente também, quando o enfermo convalescer. E o que seria o enfermo convalescer? Ou seja, ele passar, então, por um processo de recuperação. Ele não via a morte. Então, se caso isso acontecer, serão dispensados aí, então, essas questões aí dessa formalidade e do artigo anterior também. E ele pode aí, então, ratificar o casamento na presença da autoridade competente, então prosseguir aí no casamento normal. E agora, por fim, para fechar o raciocínio acerca do casamento no compatível, o parágrafo 2º do artigo 1542 vem nos falar que o nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento no compatível. Então, esse foi o término da nossa apresentação do trabalho. Espero aí que nós tenhamos alcançado o objetivo esperado.